Salmos de número 1. Já tá bom. Salmos de número 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Este é um momento de você com o Senhor. Agradeça, fale com Ele, peça perdão, tenha o seu momento aí com Ele. Paizinho querido, Pai amado, nós queremos te adorar, Deus, dizer que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, a nossa adoração. Dizer, Senhor, que estamos aqui nesta noite para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, lava o nosso coração. Senhor, tira tudo que possa nos impedir, Senhor Jesus, de te louvar, nos impedir de ouvir a Tua voz, nos impedir de chegarem até Ti, Senhor Jesus. Faça nas nossas vidas, Deus. Guarda a vida de cada um que já chegou, cada família aqui que já chegou, aqueles que ainda virão, Deus, prepara, traga-os debaixo da Tua mão poderosa. Senhor, venha fazendo sobre nós, venha derramando sobre nós, Pai Santo, a Tua presença, Deus. Oh, Paizinho querido, obrigado. Obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor venha de encontro agora, Pai, com as nossas vidas. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor Jesus. Não somos merecedores, Pai, mas a Tua misericórdia é que nos faz, Senhor Jesus, hoje estarmos aqui, Senhor Jesus, para buscar ao Senhor, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua voz através da palavra. Nos ensine, Senhor, a cada dia. Nos ensine, Pai, não somente ouvir, mas praticar a palavra do Senhor, a viver a Tua palavra, Deus, cada dia em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar louvando ao Senhor nesta noite. Palmas, ó. Eu quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o Teu querer, a Tua graça conhecer, quero adorar-te. Oi, declare as aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder.
Pai, estamos aqui nesta noite para te louvar, para dizer que só o Senhor é adorado. Eu quero te adorar, adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, a tua graça conhecer, quero adorar. Oi, vamos declarar que as aves do céu, aleluia, eu quero louvar, eu quero levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero louvar, eu quero levantar as minhas mãos. Vozes agora, amém? As aves do céu cantam para ti. Oi, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero louvar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Oi, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Eu quero louvar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Quem veio aqui nesta noite, amém? Louvar ao Senhor, amém? Que nós possamos estar louvando. Louve ao Senhor. Aqui louvando a Deus, oi, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Oi, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Vamos declarar que bom estarmos aqui louvando a Deus. Eu queria ver vocês assim com as palmas, ó. Podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Oi, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oi, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num
para nós. Oi, vamos declarar: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. mais uma vez, declare: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. olhe por mão do seu lado e fala para ele, amém? Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Vamos lá, Deus, do início, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Oi, tempo Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, oi, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. vamos dizer: Deus, Venha nos abençoar. oh Pai, que possamos ser uma igreja unida no Senhor, Pai, unidas no Senhor. Volte para nós. Aleluia, vem Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca volte para nós. Aleluia. A Ele a glória, a Ele o poder, todas as coisas ao Senhor. Aleluia, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. vamos declarar bem forte: porque dele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. vamos declarar a Ele a honra e a glória.
saber e o conhecer de Deus. Oh Pai, quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Vamos declarar que somente a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oi, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Vamos declarar suas vozes, amém? A Ele a glória. Se você puder, levante as suas mãos. Declare ao Senhor que somente a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez a Ele. A Ele a glória, Oh Pai, somente a Ti, Pai. a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele. Aleluia, somente ao Senhor, amém. A glória para sempre, amém. Porque só Tu, Pai, és soberano, só Tu és Rei, só Tu és absoluto em nossas vidas, Deus. Vamos declarar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Oi, Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, pois Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Oh, e tudo que existe, Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. oh, e apesar dessa glória que tem, oi, Tu te importas. Tu te importas comigo também. Oi, esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. oh, aleluia, Deus. Vamos declarar que Ele é soberano.
Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. E tudo que existe, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. oh, e apesar dessa glória que tem, obrigado, Pai, porque o Senhor se importa comigo. Tu te importas Obrigado. comigo também. E Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar, amém? E apesar dessa glória que tem, Oh, e Tu te importas. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, Esse amor o Senhor te ama. Oh, aleluia. amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Só Tu és tremendo, Pai. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Oh, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Ele é tremendo. Aleluia, Pai. Aleluia. Podeis assentar, amém? Nosso Deus, Ele é soberano, amém? Ele é absoluto. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e os anos de tua vida serão muitos. Amém? Este é o momento em que você vai ter a oportunidade de ofertar ou devolver o seu dízimo. Nós temos os envelopes que a irmã, se você precisar, levante a sua mão. Nós temos QR Codes atrás dos bancos. Sinta-se livre, amém? De ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer, quero adorar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, Oi, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero
minhas mãos a ti. Aleluia, Pai, queremos te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia. Vamos orar, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos que têm ofertado, têm devolvido o seu dízimo, por todos aqueles irmãos, ó Pai, que têm, Senhor Jesus, feito na obra do Senhor, abençoado a obra do Senhor. Pai, que os celeiros dos teus filhos não venham a faltar, Senhor, que haja abundância, Senhor Jesus, que eles possam estar dando de coração, como a tua palavra diz, com alegria, Senhor. Fazer a obra do Senhor com alegria, que nós possamos não só ofertar e devolver o nosso dízimo, mas tudo que formos fazer na tua casa, Pai, que nós façamos com alegria, Deus. Nós queremos te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, por esta igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vou dar somente alguns recados. Quarta-feira, né, nosso culto de oração, às 19h30, tem sido uma bênção. Nós temos orado pelas famílias da igreja, pelas nossas famílias, e a gente tem visto muito resultado, né, Cida? A gente tem orado pela sua família, sua irmã, né? Então, a gente tem orado pelas famílias, e Deus tem operado grandemente nesta igreja, na vida de cada um. A nossa escola bíblica dominical, às 9h da manhã, né? Você que não está vindo, venha. Você que vai querer a revistinha, depois pode estar falando com o pastor, né? A nova revista, que ele vai estar tentando pedir, mas não está conseguindo, né? A editora está, mas em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Nós vamos, e também o culto da família, né? Às 19h. Então, todo domingo, às 19h, é o nosso culto da família. Dia 13/7, nós vamos ter uma galinhada, amém? Uma galinhada beneficente. Vocês podem estar me procurando após o culto, você que tem interesse de ou comprar, ou de pegar algum para vender, tá? Esteja nos ajudando, é uma galinhada que nós vamos fazer dia 13/7, amém? Dá num domingo. Queria conhecer os nossos visitantes, nós estamos com alguns visitantes, nós estamos com uma visitante que veio domingo passado, né? Deixa eu ver se eu vou acertar seu nome. Keane, não é? Caine. Ele que não acerta o nome, acertou seu nome, hein? Caine, seja bem-vinda. A gente fala que quando vem pela segunda vez já é nosso. Então, você já é nossa. Você e agora eu vou acertar, o Luiz. Luiz, tá vendo? Ó, acertei. Queria conhecer nossos visitantes. Vocês poderiam ficar de pé, que vocês vão ganhar uma lembrancinha. Ô, irmão Celso, pega aí o livrinho para os irmãos aqui, ó, para vamos presenteá-los, né? É a Yasmin e o Jorge. Sejam bem-vindos, né? Eles são amigos do Mateus e da Ana Júlia. Meu também, né? Não é? Já somos amigas. Sejam bem-vindos. Receba aí uma lembrancinha da igreja. As crianças, né? As crianças, né? Pode ir para as salas. Ir para a salinha ali. Pode pôr ali, ó. Amém, irmãos? Né? Vamos continuar a nossa série de mensagens que nós estamos falando sobre, quem lembra aí? Unidade, graça e missão. Hoje nós entramos na quarta semana
que nós estamos abordando este tema, e eu creio que para quem veio nessas 4 semanas, tem aberto sua mente para aquilo que é realmente a Igreja de Jesus Cristo e a sua missão aqui na terra, e a sua missão diante da sociedade, a sua missão como como povo de Deus, para não só para as nossas famílias, nós como líderes e chefes de família, mas também a igreja como um agente comunicador lá fora, né? E nós estamos abordando o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Se você já quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer uma panorâmica novamente a respeito do tema que nós estamos falando aqui durante essas 3 semanas, entrando hoje na 4ª semana. Nós falamos que a igreja ela tem que ser o quê? Vamos lá? Ortodoxa. Ela tem que praticar ortodoxia. Ela tem que praticar ortopraxia. E ela tem que praticar ortopatia. O que é ser ortodoxo? É ter uma mensagem reta, sem mistura, sem desvio doutrinário, sem nos misturar com outras influências religiosas. Então a mensagem do Evangelho ela tem que ser uma mensagem reta. Tanto é que a palavra ortodoxia vem de ortopedia, do grego, né, de onde deriva também a palavra ortopedia. Nós vimos aí, nós temos médicos ortopedistas, que quer dizer colocar no lugar, que colocar algo que está torto, novamente reto, algo que quebrou, consertar, tem essas conotações, a palavra ortopedia no grego. Então, o Evangelho, ele é a mensagem, o Evangelho é a mensagem que faz o quê? Conserta, nos coloca no caminho reto, no caminho que o cristão, que o ser humano, aliás, deve percorrer. Então a igreja ela tem que ser ortodoxa. E é um grande desafio nos dias de hoje a igreja ser ortodoxa. Por quê? Porque grande parte da cristandade no Brasil caiu de corpo e alma no pragmatismo. Então hoje, infelizmente, nós temos visto que grande parte das igrejas evangélicas, elas fazem aquilo que dá certo, mesmo que não seja bíblico. Elas vão numa onda. Nós, de 40 anos para cá, a igreja evangélica brasileira entrou debaixo de um pragmatismo muito grande. Então nós vemos igrejas que não se parecem em nada com uma igreja ortodoxa. E não, na verdade não são ortodoxas. Por quê? Porque misturam elementos seculares no culto. Os pastores misturam coisas seculares nas suas mensagens. E isso traz um desvio doutrinário. Então é uma igreja não ortodoxa. Então, de 40 anos para cá, nós tivemos uma influência muito grande e temos até hoje, principalmente da teologia da prosperidade. Não é? Então, 90% das igrejas evangélicas brasileiras hoje, elas praticam a teologia da prosperidade. E eu não estou sendo aqui, irmãos, leviano nos dados, não. Os dados realmente são esses. De 10% a 15% das igrejas no Brasil são ortodoxas. São igrejas que realmente pregam o Evangelho.
isso causa um grande mal. Nós falamos aqui pela manhã na escola bíblica que isso vai causar um mal em quê? Em que situação na vida da pessoa isso vai causar um mal? Primeiro, a pessoa que entra numa igreja que não é ortodoxa, logo, logo, ela está não mais querendo frequentar nenhum ambiente eclesiástico. Ela se decepciona. Porque as igrejas, elas se tornam igrejas ativistas. E quando eu falo ativismo, eu não estou falando de ativismo político, nada disso, não. Apesar do que também já está ativista até mesmo na área política, né? Então nós temos os mitos e os Robin Hoods da fé hoje que impregnam os púlpitos Brasil afora. Nós temos visto aí, infelizmente, essa praga da política entrar dentro das nossas igrejas. E, infelizmente, os líderes são coniventes com isso. Isso vai fazendo o quê? Minando as pessoas e fazendo com que a fé dessas pessoas ela seja diluída com o tempo. Então, talvez você conheça, eu conheço muitas pessoas que hoje não mais querem participar da igreja. São os chamados os desigrejados. Porque eles já foram tão sugados, já foram tão bombardeados, já foram tão maltratados em determinadas denominações, que eles colocam todas as igrejas no mesmo pacote. Então, eles não veem mais diferença de uma igreja ortodoxa, até porque não conhecem uma igreja ortodoxa, para uma igreja, por exemplo, neopentecostal, que é o que hoje, infelizmente, permeia o Brasil afora. O neopentecostalismo tem distorcido o evangelho de uma forma tão grande que as pessoas não sabem distinguir entre o evangelho de Jesus verdadeiro, ortodoxo, ou o evangelho diluído, pragmático dessas denominações. Então a igreja ela tem que ser ortodoxa. Mas ao mesmo tempo, a igreja não adianta ela só ser ortodoxa. Não adianta ela ser só ortodoxa se essa ortodoxia não se manifesta fora das quatro paredes. Ou seja, a igreja ela tem que praticar o que nós falamos de ortopraxia. Ela tem que sair para além das paredes. A ortodoxia agora ela vai se manifestar na ortopraxia. E o que é ortopraxia? Ortopraxia é a igreja manifestando o evangelho de Jesus na sociedade, lá fora. Você no seu trabalho, na sua vida comum, na sua vida diária, você vai então trabalhar o evangelho de Jesus nos ambientes que você está. Seja em casa, com a família, seja no trabalho, com os amigos, seja na sociedade como um todo. Aonde você está, você é um agente que manifesta o evangelho de Jesus para as pessoas. Então, se você é ortodoxo, você vai manifestar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho prático para as pessoas. Então, a igreja ela tem que praticar a ortopraxia, é sair das quatro paredes, é não ser igreja ou não ser somente cristão. Até eu duvido se uma pessoa é só cristã aqui dentro, né? Mas é ser cristão no dia a dia. É fazer diferença no dia a dia e não somente nos dias de culto, onde todo mundo veste uma máscara. Todo mundo não, né, irmãos? Eu não vou generalizar, não. Onde nós vestimos, eu vou me incluir aqui, onde nós vestimos uma máscara. Então, uma igreja que ela é ortodoxa e ela pratica a ortopraxia, ela é uma igreja saudável.
ela é uma igreja saudável. Ela entendeu o propósito da pregação do Evangelho. E é isso que nós vimos no capítulo 2 de Atos. Uma igreja, no seu início, ali no seu começo, ela ser uma igreja ortodoxa, porque ela estava alinhada com as doutrinas dos apóstolos. No partir do pão, na comunhão, ela está sendo ortodoxa e ortoprática, porque nós vamos ver no final do texto do capítulo 2 que a Bíblia vai dizer que a igreja cai na graça do povo e todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Por que que o Senhor, que o Espírito Santo ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos? Porque a igreja, ela manifestava a graça de Deus. Então, a igreja, ela é um agente de unidade, as pessoas viam a unidade da igreja, e a unidade da igreja, ela causa impacto na sociedade, e é um dos grandes problemas, talvez, da igreja evangélica, é essa falta de unidade. Mas nós temos um outro problema na questão da unidade, porque também, como que nós, por exemplo, nós somos uma igreja reformada. Como que uma igreja reformada ela vai comungar com uma igreja neopentecostal? Não tem como. É impensável nós comungarmos com uma igreja neopentecostal. Não só por causa da diferença soteriológica, que é a doutrina da salvação. Nada disso. Isso aí para nós é secundário. Pelo menos para mim é secundário e não me afasta de um irmão, nós que somos calvinistas, não nos afasta de um irmão arminiano. Mas sim a prática sincrética de uma igreja neopentecostal. Né? Então, por exemplo, uma igreja presbiteriana jamais vai andar com uma igreja do Edir Macedo, nem do Valdemiro Santiago, nem do R.R. Soares. Então, nós, o quê? Somos uma igreja que não nos misturamos com igrejas que praticam sincretismo. E a unidade do corpo tem que ser dentro dos parâmetros bíblicos. É como Martinho Lutero até disse quando houve a Reforma Protestante, ele solta uma frase que não tem como ter paz se não há verdade. Não há como ter comunhão se não há a verdade. Então, o propósito de Lutero, quando bateu o martelo da Reforma Protestante, era fazer com que se criasse uma nova religião ou uma nova ramificação da igreja? Não. Lutero não queria sair da igreja católica. Lutero queria que a igreja católica ela voltasse novamente para as escrituras. Ele lutou com todas as forças, até o momento em que não havia mais condições, né? Porque Lutero pensava em levar a mensagem, olha só, Lutero foi, vamos dizer assim, o precursor depois da igreja apostólica, da primeira igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Lutero é aquele então que vai entender a importância da igreja ser ortodoxa e a importância da igreja ser praticar a ortopraxia. Qual a atitude que Lutero toma inicial e que é a mais importante para nós cristãos evangélicos? É a leitura das Escrituras. Então, Lutero, o clero católico escondeu as Escrituras do povo. O povo não tinha acesso. A Bíblia era somente em latim. Era a Vulgata Latina. Então, Lutero, a primeira coisa que ele procura levar para o povo, para aqueles menos esclarecidos, para aqueles que tinham menos entendimento, menos estudo, a primeira coisa que Lutero faz é levar
a Bíblia na linguagem do povo, na língua do povo, que o povo entendesse, que o povo pudesse ler e compreender as doutrinas bíblicas. E isso para a Igreja Católica era inadmissível. Apenas as pessoas de alto escalão, as pessoas ricas, os nobres, poderiam ter acesso, além dos sacerdotes. E isso abrindo uma grande ressalva. Muitos dos sacerdotes não tinham acesso à Bíblia. Muitos padres e monges católicos daquele período do século XVI, do século XV, ali na era medieval, eles não tinham também, muitos deles não tinham acesso à Bíblia. Tanto é que também Lutero, mesmo sendo um professor de teologia, tinha muito pouco acesso às Escrituras. Agora pensa, como ser um professor de teologia se você não conhece nada das Escrituras? É meio que incompatível uma pessoa que não conhece a Bíblia ser um professor de teologia. E aí, então, Lutero é enviado até Roma, até o Vaticano, para estudar um pouco mais, se aprofundar. E aí nós sabemos da história. Quando ele chega, então, no texto do capítulo de número 1, no verso de número 17, em Romanos, que diz sobre a salvação pela graça de Deus. Né? E aí Lutero, então, ele entra em parafusos. Porque ele começa a ver, então, que todo aquele sincretismo que havia na Igreja Católica de pagar as indulgências contradizia aquilo que as Escrituras falavam a respeito da salvação. Contradiziam. Então, a igreja ela tem que praticar a ortopraxia, levar a palavra para as pessoas lá fora. E, infelizmente, meus irmãos, o que tem rolado na internet de especialistas hoje de Bíblia, especialistas e doutores de Bíblia, é uma coisa absurda. A gente ouve cada absurdo na internet, que a gente fica pensando aonde que isso vai parar. Pessoas que falam cada absurdo acerca das Escrituras, que nós não entendemos, não sabemos de onde eles tiram essas ideias. Não sabemos. Que eu estava vendo semana passada, um vídeo até que enviaram para mim, o cidadão dizendo assim: você sabia que a mulher não era para ter sido feita? A mulher não era para existir. E eu não estou falando. Aí ele vai usar os argumentos, mas eu não estou sendo aqui machista, não. Eu estou falando isso porque Deus não queria fazer a mulher. Eu falei, vixe, agora eu tenho que ouvir tudo para saber, né? Por que Deus não queria fazer a mulher. E o cara diz que é machista, né? Fui escutando. Não, olha, pode ver que na Bíblia diz que Adão foi colocando nome nas mulheres. Então, Adão teve relação sexual com os animais ali que estavam. Olha a ideia do cidadão. Ele diz que Adão teve relacionamento, praticou, como que se chama? Zoofilia, né? Com animais, com os animais. Até o momento que Deus viu que não havia nenhum animal que fosse compatível com a raça do homem. Então Deus teve a ideia de fazer a mulher. Falei, rapaz do céu, esse cara descobriu a roda. Né? Olha só, irmãos, dá para compreender isso como algo ortodoxo? Não, não tem como. Dá para levar um argumento desse a sério? Não. Então, são muitas vozes falando nas redes sociais. Isso vai causando confusão na mente das pessoas. E muitas pessoas não têm o filtro para saber filtrar essas falas e acabam, infelizmente, enredadas pelo engano. Quando eu estava na sala de seminário, um professor, que é um pastor muito conhecido da cidade, ele falou o seguinte, abrindo aspas para
para a fala dele. Que toda religião no mundo salva, mesmo que as pessoas não saiam de lá. Todas as religiões têm pessoas salvas. Todas. Budismo, espiritismo, enfim, todas as milhares de religiões que nós temos no mundo, elas são agentes de salvação. E aí ele vai usar o argumento, olha, porque elas são salvíficas? Porque as pessoas que lá estão elas estão sendo enganadas. Elas não estão lá voluntariamente. Elas não conheceram a verdade, então elas estão lá sendo enganadas. Então elas não têm culpa de estarem lá. Por isso, elas são salvas. Eu falei, meu Deus. Aí, irmãos, aí o bate-boca dentro da sala foi grande, porque aí eu me levantei, e a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: então, partindo do pressuposto que toda religião salva, que há salvos em todas as religiões, mesmo que eles não saiam de lá, partindo desse pressuposto, nós podemos então acreditar que a mentira salva. Assim como a verdade salva, liberta, salva, a mentira também, o engano também salva. Aí, irmão, aí o pau quebrou. Não tem como nós acreditarmos que os desvios teológicos que existem por aí, eles levam a pessoa a conhecer, na essência, a pessoa de Jesus. O que leva a pessoa a conhecer essencialmente a pessoa de Jesus, as Escrituras, como nós devemos estudar, nós devemos conhecer, é a partir da ortodoxia, do conhecimento das Escrituras, do estudo reto, sem desvio das Escrituras. Ser o mais zeloso possível com a mensagem que nós trazemos para a igreja. Ser zeloso. E esse ser zeloso muitas vezes vai implicar em você ser chamado de fariseu. Sabia? Ah, não, só você que sabe, eu não sei de nada. Quando você vai pregar para alguém e você coloca as Escrituras do jeito que ela retrata a pessoa de Jesus e como ela deve ser pregada, aqueles que já têm um certo conhecimento das Escrituras, certo, entre aspas, eles vão dizer para você que você é um fariseu. E eu já sofri muito com isso, meus irmãos. Porque antigamente eu era muito combativo nas redes sociais. E arrumei muitos inimigos por ser combativo nas redes sociais. Hoje eu dei uma arrefecida, estou mais tranquilo. Eu não estou mais, sabe, assim, batendo de frente com algumas situações que a gente vê, porque eu comecei a compreender que não adianta. Eu comecei a entender que não adianta. E aí você vai ver na palavra de Deus, pelas Escrituras, que não é por força, e nem por violência, é o Espírito. Tanto é que Jesus vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? O Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que praticar ortodoxia, ortopraxia e temos que praticar ortopatia. A ortopatia é você levar tanto a ortodoxia como a ortopraxia de uma forma que as pessoas lá fora vão entender. Então a igreja ela tem que ser missional. A igreja ela tem que ser missional. Nós vemos aqui, né, alguns trechos do livro do Tim Keller, uma igreja centrada, irmão, já li o livro 2 vezes e foge o nome do livro.
uma igreja centrada do Tim Keller, que ele vai falar que a igreja ela tem que ser missional. Então a igreja ela tem que estar atenta ao que Deus está fazendo no mundo, buscando ser instrumento de restauração e transformação na vida das pessoas. E olha só, abre a sua Bíblia em Atos 3, do verso 12 ao verso 19. Atos capítulo 3. Do verso 12 ao 19. Então, olha só o que o texto vai dizer. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isto? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Por isso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter descido e soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem e foi curado, a fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Aqui, então, começa, depois da igreja ser revestida de poder, do poder do Espírito Santo, e nós falamos isso no começo. Primeiro, a igreja ela tem que ser uma igreja unida, e uma igreja unida ela é cheia do poder do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, presbiteriano não acredita no Espírito Santo. Pelo contrário, nós entendemos que uma igreja bíblica, uma igreja que realmente faz diferença na sociedade, ela é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. É uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja unida. E é uma igreja que vai lá para fora agora, ela vai praticar o quê? Graça. Olha, é Pedro agora manifestando diante das pessoas a graça de Deus. Esse texto aqui vai falar sobre quê? Sobre o quê? Sobre um homem paralítico na porta do templo, que foi curado. Pelo poder de quem? De Pedro e João? Não. Pelo poder de Deus. Pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. Olha, agora nós estamos vendo um apóstolo medroso, agora cheio do poder do Espírito Santo. Homens que estavam trancados no cenáculo, agora correndo contra o tempo para poder fazer a obra de Deus, e eles cheios do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, manifestando a graça de Deus. Manifestando a graça de Deus. E a igreja agora, ela passa a ser uma igreja missionária. Então, a igreja, ela tem que manifestar unidade, graça, e a igreja tem que ser missional. Pedro e agora e os outros apóstolos entendem que não é mais tempo de ficar presos no cenáculo. Eles já receberam a promessa. Jesus prometeu, eis que não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito, né? O Espírito que vai consolar vocês, o Espírito que vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 2 nós vemos a pregação de Pedro, também já cheio do poder do Espírito Santo, e as pessoas perguntando, e agora então, o que nós vamos fazer para sermos salvos? Para quê? Como devemos
E o que devemos fazer para ser salvos? Eles agora são salvos pela pregação do Evangelho. Conhecendo a verdade do Evangelho. E Pedro, então, e todos os outros apóstolos entenderam que era momento agora da igreja ser uma igreja missional. A igreja ela tem que evitar algumas coisas, e eu já até falei isso aqui a semana passada. A igreja tem que evitar o tradicionalismo. A igreja deve se manter atualizada, aberta às novas formas de expressão e ministério, evitando o pragmatismo. Tá? O que é pragmatismo, irmão? Em suma, vamos trazer uma forma de pragmatismo. Nos anos 90 até os anos em que nós vivemos agora, uma cultura que se adotou muito, e uma prática que se adotou muito nas igrejas evangélicas brasileiras, foram práticas americanizadas. Não é verdade? Então, tudo que a América faz, o Brasil traz para cá como uma novidade. Então, nós vivemos, em primeiro momento, o advento das Hillsongs da vida. O movimento Hillsong, que hoje, lá nos Estados Unidos, caiu num descrédito total. A igreja Hillsong está praticamente fechada, porque líderes abusivos, líderes que estavam praticando toda sorte de orgias dentro das suas igrejas, líderes totalmente sem capacidade de serem pastores. E aí, então, a igreja evangélica brasileira adotou o Hillsong, os métodos Hillsong. Até as músicas, nós vimos o Diante do Trono e alguns outros cantores, até hoje, fazendo a tradução dessas músicas para o português e trazendo a forma que eles usam lá para o nosso tipo de culto aqui. Então a igreja brasileira se americanizou, ela tomou uma forma da igreja Hillsong, até a forma de governo. Não é à toa que nós vemos aí, dia após dia na nossa nação, líderes caindo em escândalos de várias formas, de vários tipos. Na nossa nação nós temos visto os líderes caindo em pecado das formas mais bizarras possíveis. E agora, por último, nós americanizamos um pouco mais, porque agora chegou a moda church. Até brinquei semana passada que eu vou colocar ali, Pão da Vida Church. Church, Presbiteriana Church. Vai ser a primeira presbiteriana church do Brasil. Então nós temos o advento agora dos churches. Então vamos pintar a igreja tudo de preto, vamos... irmão, a cor não tem nada a ver, tá? Eu não estou falando da questão da cor, se é preto, branco, azul. Eu estou falando dos padrões que são criados para poder fazer o quê? Cria aquele efeito manada. Então todo mundo faz, é o pragmatismo. Então vamos pintar a igreja toda de preto, vamos colocar em meia luz, o culto em meia luz, o louvor tem que ser um louvor no estilo ali, como que é? O estilo aí? Vocês que são músicos aí, me ajuda. Worship, né? É aquelas músicas com letras repetitivas, sem conteúdo. É aquela coisa repetitiva, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, queima, 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 e aí não queima nada. Na verdade não queima nada. Então traz o quê? Um emocionalismo. As pessoas, elas ficam emocionadas, elas criam um grupo de emocionados. E aí essas igrejas, geralmente, elas incham, elas crescem rápido, porém, elas não têm conteúdo bíblico. Se você perguntar as coisas mais triviais da fé cristã, a pessoa não sabe te responder. Ela não sabe o que é justificação pela fé, ela não sabe as doutrinas da graça, ela não conhece a história da igreja,
ela sabe que ela participa de um movimento. E aí nós temos visto muitos outros movimentos têm surgido dessa forma pragmática de levar a igreja. O último agora é o tal de legendários, né? Misericórdia, meu irmão. Legendários. Se você não for no legendário, você não é homem. Então, assim, trocando em miúdos, é fazendo com que esse pragmatismo entre no coração das pessoas. E as pessoas acham que fazendo isso, ou agindo assim, elas estão no caminho correto. E infelizmente, nós sabemos que não. Sabemos que não. Infelizmente, essas formas só trazem malefício para a igreja. Quem lembra aí nos anos 90, o movimento de célula, G12, toda essa coisa arada, eu falo, irmãos, porque eu vim desse movimento, eu fui líder. A primeira igreja que aplicou o encontro, chamado Encontro com Deus aqui em Rio Verde, era a igreja que eu congregava. Nós trouxemos para Rio Verde essa maldição de encontro, de célula. E aí então nós éramos tão sugados para fazer células, para multiplicar, para crescer, nós não tínhamos vida, minha esposa e eu, nós não vivíamos. Nós vivíamos em função do que o líder falava para nós. E assim como eles falavam para nós, nós também colocávamos as pessoas que estavam abaixo de nós, diante do mesmo jugo, debaixo do mesmo jugo. E nós víamos dia após dia pessoas saindo da igreja totalmente destruídas, sem fé, sem força para se levantar. Entende? Irmãos, a palavra de Deus tem que ser primordial para nós. Ela que rege a igreja de Jesus. Nós temos que trazer a contextualização da igreja, mas sem entrar no pragmatismo, sem entrar nos modismos, sem fazer coisas que somente servem para agradar as pessoas. Nós temos que ser uma igreja séria, uma igreja que abraça as pessoas que muitas vezes saem desses movimentos totalmente sem fé, totalmente destruídas nas suas vidas. Amém? Segundo, a igreja, ela tem que celebrar a cidade, a igreja tem que amar a cidade. Vamos para o texto do capítulo 2 de Atos. Irmãos, se estiver muito frio aí, pode diminuir o ar-condicionado, tá? Diminui aí a temperatura. Estou vendo, os irmãos estão meio dodói aí, está frio, não está? Pega ali o Bruno, desliga o ar-condicionado ali do fundo. Sei que está, para mim aqui não coisa muito, porque aqui não tem a corrente do ar. Capítulo 2. De Atos. Então, depois de Pedro haver feito toda aquela exposição bíblica para as pessoas que ali estavam, a partir do verso de número 41, olha o que as Escrituras vão nos dizer. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram o quê? Batizados. Olha, a igreja agora sendo missional. A igreja foi para além das paredes. A igreja agora é uma igreja missionária. Foram batizados. Aquelas pessoas foram batizadas. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha só, irmãos, a pregação de Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de graça,
cheio da graça de Deus, faz com que 3.000 pessoas se arrependam. E a pregação de Pedro, ela começa dizendo: arrependam-se. A pregação de João Batista começa com arrependam-se. A pregação de Jesus começa com arrependam-se, porque o propósito do Evangelho é fazer com que o pecador, o homem pecador, se arrependa. E é o problema hoje, porque infelizmente, o que nós temos visto nos púlpitos? Coaches. Palavras de efeito. Verdade ou não é? Palavras de efeito. Não há exposição bíblica. As pessoas ficam procurando frases de filósofos. Eles ficam tentando contextualizar algumas frases filosóficas para poder causar impacto na vida das pessoas. Irmão, quero dizer para você que a única coisa que causa impacto e de transformador na vida do ser humano é a palavra de Deus. É o livro mais vendido no mundo. É o livro mais lido no mundo. E são essas palavras escritas neste livro que transformam a vida do homem. Por pior que ele seja, o pior bandido, o pior homicida, ele pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Ela vai revelar para ele as grandezas de Deus. Ela vai revelar para o pecador que ele é miserável e que ele deve se arrepender dos seus pecados. Ela vai nos revelar que nós estávamos destituídos da graça de Deus e que agora essa graça está acessível a nós, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício redentor. Então, nós temos visto coaches nos nossos púlpitos, nós temos visto as pessoas fazendo apenas cursos de oratória para poder apresentar para a igreja algo espúrio, algo vazio, algo que não traz edificação, transformação e o principal, a mudança que nós precisamos ter na nossa vida diária. A palavra de Deus faz tudo isso. Ela muda a nossa vida, ela transforma o nosso coração, ela faz os nossos olhos se voltarem para Cristo, o nosso Redentor. Ela faz com que nós olhemos para Cristo como o grande Salvador para grandes pecadores que somos nós. O grande Salvador que veio a esse mundo para te tirar da lama do pecado. Essa é a mensagem central do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso de número 42 de Atos 2 vai dizer assim: agora a igreja, ela vai se reunir para um propósito. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Olha só que maravilha. Nós estamos aqui para ensinar, para aprender os ensinamentos dos apóstolos. Eu não estou aqui falando de mim. Eu não estou aqui falando da minha vida pouco importa para vocês. Aquilo que a minha vida produz para vocês é apenas eu ser o pastor dessa igreja. Somente. E aquilo que eu posso trazer agora como mensagem é o mais importante para vocês. Não é se eu sou gente boa. O Evangelho não é sobre um pastor gente boa. O Evangelho não é sobre um Jesus, gente boa, legal, igual muitos têm apresentado aí, um Jesus só de amor. Por isso as pessoas têm dificuldade de entender até mesmo a questão do mal.
Ah, mas se Deus é bom e é amor, porque existe tanto mal na terra, as pessoas começam a entrar em parafuso, porque elas não entendem que Deus, mesmo no mal, Deus opera para o bem. Mesmo quando as coisas estão difíceis e nós achamos que estamos passando pelo vale da sombra da morte, Deus está operando e cooperando para o nosso bem. Não é isso que vai dizer lá em Romanos 8? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, todas as experiências que nós temos aqui, no final elas vão cooperar. Se estamos em Cristo, vai cooperar para o nosso bem. Vai cooperar para o nosso crescimento. Então a igreja estava sendo ensinada pelos apóstolos. Olha aí, a comunhão, o partir do pão e a oração. E esse partir do pão aqui, irmão, é o partir do pão mesmo. Não é como a igreja de Corinto, lá no capítulo 11, que Paulo fala assim, olha, no capítulo de número 3, Paulo vai dizer assim, eu não pude escrever a vocês como espirituais, mas como carnais. Vocês são carnais, vocês são meninos, porque vocês ainda estão carecendo de leite. Vocês já deviam estar comendo comida, alimento robusto, alimento sólido, mas vocês ainda estão precisando de leite. Muitos crentes hoje, irmãos, só querem beber leite. Não estão preparados para serem confrontados pela palavra de Deus. Passam 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas nunca experimentaram um prato robusto. E Paulo vai dizer, então, lá no capítulo de número 11, ele vai dizer assim, olha, quando vocês se reúnem, eu fico sabendo que vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Então, olha só, a igreja, ela tem que se reunir para quê? Para edificação, para conhecimento. A igreja, ela se reúne para melhorar. Nós nos reunimos para sermos aperfeiçoados. Irmão, você vai ser aperfeiçoado com a dificuldade, muitas vezes, que você tem de se relacionar com outro irmão. Você, irmã, vai ser aperfeiçoada muitas vezes na dificuldade de relacionamento com outra irmã. A igreja é isso, é esses membros que ficam se batendo uns nos outros para o aperfeiçoamento, para que eles possam chegar numa perfeição. A igreja é isso. Então, agora a igreja se reúne para partir o pão e para oração. Igreja sem oração, irmão, só entra em confusão. Uma igreja precisa orar. Por isso, a minha luta com o culto de oração. Venham para o culto de oração, venham para a oração. Se não puder, crentes, tenham momentos devocionais em casa. Se você não tem momento devocional na sua casa, irmão, só momentos aqui, está errado. Você precisa ter momentos devocionais, leitura das Escrituras, oração, jejum. Quem quiser me acompanhar no jejum aí, eu jejuo na quarta e jejuo na sexta, tá? Então são os 2 dias que eu jejuo. Se você quiser jejuar, mas não jejuo para Deus me dar nada não, tá? Só para mudar algumas características que precisam ser mudadas nesse homem aqui. Amém? Então, tenha momentos devocionais, tenha momentos de oração, ore ao Senhor, busque ao Senhor na oração, busque ao Senhor na palavra, busque ao Senhor na comunhão com a igreja, com o povo de Deus. E o verso de 43 vai dizer assim, havia em todos eles um profundo temor. Ah, irmão, aí agora aqui é uma dificuldade, porque nós estamos vivendo num tempo de igrejas irreverentes. Não há reverência. O povo fala assim, a igreja presbiteriana é uma igreja fria. Não é por causa do ar-condicionado, não, né? Eu tinha muito esse preconceito quando eu não era presbiteriano, né? Chamava até os presbiterianos de primo. Falava, não são irmão não, são primos. Falava isso, né? Por quê? Porque o nosso culto ele é ortodoxo. O nosso culto é o quê? Leitura da palavra, oração, louvor.
e exposição da palavra. Nós não precisamos de show, irmão. O culto é para cultuar. Quando você entra da porta para cá, você veio para prestar culto. Você não veio assistir show. Eu não preciso de luzes de palco. Eu não preciso de meia luz para emocionar ninguém. Nem quero isso. Eu não preciso de uma equipe aqui impecável. Claro, eu queria ter, né, uma equipe assim, com instrumentos assim de sopro, aquela coisa, é bonito, né? A gente fazer uma equipe bem montada, mas tudo isso é para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando eu entrar da porta ali, eu fechar os meus olhos, eu vou exaltar. Louvor quer dizer elogio. Eu estou elogiando o meu Deus, eu estou glorificando aquilo que Ele fez por mim. Eu não estou aqui por causa do Fábio, eu não estou aqui por causa da Cárita, eu estou aqui por causa daquele que deu a sua vida por amor a mim. Eu estou aqui por causa dele. Então, quando nós tocamos, cantamos aqui, é para Ele. E aí, infelizmente, hoje, a gente vê, eu já vi cada coisa nas redes sociais. Precisa apagar a luz, é gente dançando de forma, assim, mais terrível possível. A igreja moderna agora inventou um tal de ministério de dança também, né? Aquelas moças com aquele bando de pano voando para lá e para cá, atrapalhando. Às vezes o cara está tocando aqui, o pano engancha na guitarra, engancha no violão, e aí vira aquela bagunça. Eu já vi moças caindo, né, em cima do púlpito. Então vira aquela baderna, coisas que biblicamente não são elementos do culto. Mas precisa, porque um dia uma moça, a minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, tem uma moça que está querendo vir de uma igreja para cá, para a nossa igreja. Ela conversando comigo, né? Mas a filha dela participa do ministério de dança. E ela queria fazer um ministério de dança aqui. Eu falei: mãe, pode pedir para ela ficar lá na igreja dela. Pode pedir, não precisa pedir para vir para cá. Porque se ela vir para cá, ela vai ficar frustrada, porque não vai ter ministério de dança aqui. Eu podia fazer o quê? Quando nós queremos ganhar as pessoas, não, vamos abrir mão, vamos abrir uma concessão. É só uma dancinha, não tem nada de problema não, é só, né? Aí daqui a pouco tá o cai. Aí tem gente já caindo, já tem gente, né, fazendo bagunça na igreja, e a gente, porque essas coisas vão se infiltrando, é igual câncer. O câncer, ele começa pequenininho, aí ele ramifica. Quando você começa a aderir ao pragmatismo, ele vem sutilmente, ele entra devagarzinho, de repente o pastor libera a coisa, aí a igreja está totalmente sincretizada. Não sei se existe essa palavra, mas se não existe, existe agora. Anota aí, manda para quem. Está totalmente fora dos padrões bíblicos. Vamos mais para frente um pouco. O texto diz assim: havia em todos eles um profundo temor. Então a igreja, ela tem que ser uma igreja que ela seja reverente ao Senhor, não irreverente, mas reverente. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Aí, irmão, uma igreja que é reverente ao Senhor, uma igreja que é unida, Deus se manifesta no meio dela. Amém? Eu não sou sensacionista. Eu sou um continuista moderado. Dentro da igreja presbiteriana tem um sensacionista puro, que não acredita em nenhum dom, que todos cessaram. E dentro da igreja presbiteriana tem um sensacionista moderado, que creem que alguns dons ainda são para os dias de hoje. E na igreja presbiteriana tem os continuistas moderados, que eu sou um deles.
Então eu acredito que Deus opera ainda hoje. Porque senão nós não podemos orar pelo enfermo. Eu não acredito, por exemplo, que eu tenha um dom de cura. Isso eu não tenho. E nenhum de nós tem. E biblicamente ninguém tem. Porque Deus opera segundo a vontade dele, em quem ele quer. Então, tanto eu posso orar com alguém e esse alguém ser curado, como não. E uma criança pode orar com uma pessoa e essa pessoa ser curada ou não. Entende? Então Deus se manifesta através de uma igreja unida, uma igreja reverente. O salmista vai dizer o que? Olha, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não é? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E lá no final do texto vai dizer assim, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, quando a igreja está reunida, a igreja está com um só propósito, quando a igreja está no temor do Senhor, Deus opera os seus sinais e as suas maravilhas no meio do seu povo. Verso de número 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Aí aqui, irmãos, nós vamos entrar em alguns detalhes. Nós vamos entrar na questão da igreja estar unida. Não existe desigrejado, biblicamente não existe. A igreja precisa estar em comunhão. Ninguém é igreja sozinho. Sozinho você é um membro. Juntos somos um corpo. A igreja não é individualidades. A igreja é coletividade. A igreja é o coletivo. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 11, no capítulo 10, 25, não deixai de congregar como é costume de alguns. Muitas pessoas não congregam mais. Por quê? Foram frustradas em outros ministérios, apanharam, muitas vezes saíram de lá quase sem fé. E aí acham que se isolar vai fazer com que ela recupere a fé e que ela vai caminhar sozinha em fé. Não vai, não vai, vai cair, vai perecer, vai ficar pelo caminho, porque você precisa de relacionamento. A igreja é uma igreja de pessoas que se relacionam. A igreja ela é um órgão relacional. Já viu quando você muda de uma cidade para outra, a primeira coisa que a pessoa, nós crentes procuramos é o quê? A igreja. Para quê? Nos relacionarmos, termos conhecimento, sermos acolhidos. A igreja tem que ser um lugar de relacionamento. Então, o Atos dos Apóstolos aqui, Lucas vai dizer que todos eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. A igreja é uma igreja comunitária, não é comunista, tá, irmão? Porque tem gente que pega esse texto de Atos 2 e vai dizer que a igreja é uma igreja comunista. Não, é uma igreja comunitária. É um irmão atendendo o outro. É um irmão acolhendo o outro. É um irmão vendo a necessidade do outro. É o irmão se compadecendo do outro. Por isso, nós temos que ser relacionais. Verso de número 45. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados. A igreja tem que ser uma igreja doadora. O que você tem doado, irmão? O que você tem doado para as pessoas? Você tem auxiliado os necessitados?
Olha o que diz aqui uma frase do Tim Keller no livro Uma Igreja, da Igreja Missional. Ele vai dizer assim: a igreja deve se envolver em iniciativas de caridade e assistência social, cuidando dos mais necessitados dentro e fora da sua comunidade. Nós temos que cuidar dos de dentro, nós temos que cuidar dos de fora. Igreja ortodoxa, ortopraxa, é uma igreja que olha para dentro, mas olha para fora. Para o perdido. Ah, pastor, mas o cara lá, nós vamos até o perdido. Nós vamos até aquele que está sujo, cheio de lama. Nós vamos até lá para podermos manifestar a unidade do povo de Deus, a graça que vem sobre esse povo que se chama povo de Deus. E vamos até lá, porque nós somos e devemos ser uma igreja missional, missionária. Amém? Que nós vamos continuar nesse tema. Nas próximas semanas aí, a gente vai continuar. Até mandei o Mateus fazer as camisetas aí, né, com essa frase: unidade, graça e missão. Vai ficar pronta. Quem quiser a sua, fala com ele lá, que ele vai fazer para você. R$60, né, Mateus? Vai ter a frase na frente, unidade, graça e missão, e atrás o nome da igreja, preta e branca, as cores. Nós vamos trabalhar, como nós estamos na fase de plantação desta igreja, nós vamos trabalhar nessa perspectiva de sermos uma igreja que vai manifestar esses três elementos na sociedade. Nós vamos mostrar que somos um povo unido, não porque nós queremos fazer isso para nos vangloriar, não, porque a igreja tem que ser unida. Nós vamos provocar essa unidade dentro desta igreja. Nós vamos experimentar, irmãos, nesse movimento, nós vamos experimentar a graça de Deus sendo derramada sobre nós todos os dias. E aí nós vamos para fora. Você lá fora, você é um missionário de Jesus. A palavra diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. E como tais, nós vamos manifestar essa graça de Deus lá fora para as pessoas. Nosso dever é esse. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça em nome de Jesus Cristo. Amém? Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós, como igreja de Jesus, nós precisamos, Pai, nós necessitamos da manifestação do Senhor no nosso meio. É a Tua palavra que nos molda, a Tua palavra que transforma nossas vidas, a Tua palavra que muda as circunstâncias da nossa vida. É a Tua palavra que nos revelou as verdades que nós precisávamos entender, compreender para podermos ter uma vida cristã saudável, sadia. Ó Deus, que nós possamos trabalhar o nosso coração para que nós não caiamos no pragmatismo que o mundo tem tentado trazer como verdade para a igreja de Jesus. E muitos têm abraçado isso.
Muitos têm, ó Deus, abraçado esse tipo de coisa e nós não queremos isso. Nós queremos a Tua palavra que é reta, santa, a Tua palavra que mostra a verdade. E nós conhecendo a verdade, essa verdade vai nos libertar. Em nome de Jesus, traz transformação no coração da Tua igreja que aqui está. Todos aqueles que congregam aqui, todos aqueles que, ó Pai, estão, ó Deus, se achegando a esta igreja, que nós possamos trabalhar, ó Deus, em unidade, em graça, em missão, entendendo a nossa missão. Qual a missão da plantação desta igreja aqui neste bairro? Deus, qual a missão que nós temos aqui dentro dessa escola? Qual a missão que nós temos aqui dentro desses bairros, tanto o Liberdade como os adjacentes, ó Pai? Nos ensina, nos dê, ó Deus, motivação, nos dê alegria, nos dê força, nos traz, ó Deus, todos os dias motivos para podermos pregar as verdades do Senhor aqui, neste lugar, ó Deus, sem querer agradar ninguém, apenas agradando a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agradar ao Senhor é a missão de todos nós, é a missão de cada um de nós que aqui está nesta noite, é agradar ao Senhor. E queremos agradar ao Senhor, queremos andar no caminho reto do Senhor e manifestar esse caminho reto para as pessoas lá fora. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, tenhamos uma semana cheios da presença do Senhor no trabalho, na vida comum do lar, ó Deus, na vida social, aonde estivermos, possamos manifestar, ó Deus, a glória do Senhor nos lugares, para que o Teu nome seja exaltado. É que eu oro nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre essa igreja. Você pode dizer um amém? Que Deus te abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.